eu vou repetir, né? Nós vamos caminhar nesse tema de cura interior, porque é algo muito necessário e é algo muito importante para as pessoas, tanto para as pessoas que vivem a vida cristã, como para quem está caminhando, fazendo um caminho para uma consagração, como para os consagrados, né? Então, não tem como nós abraçarmos a vida cristã ou abraçarmos uma vocação com muitas feridas dentro do nosso coração, porque as pessoas que têm muitas feridas no coração, elas têm muita dificuldade de amar, elas não conseguem sair delas próprias para amar. E no caminho da vida cristã e da vida consagrada é necessário que a gente ame, né? Como é que nós vamos viver a pobreza, a castidade, a obediência sem amar a Deus acima de todas as coisas? Fica muito difícil. Sem amar os irmãos, né? Se nós formos uma pessoa completamente fechadas, como é que nós vamos viver a vida cristã ou uma vida consagrada? Então eu vou começar falando de duas disposições que o Padre Rufus, ele fala sobre o ministro de cura. Ele diz que o ministro de cura, que no nosso caso nós somos também, né? É muito importante duas condições. Primeiro, a fé, e segundo, o perdão. Ele diz que, Jesus diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela acontecerá. Porque a fé faz com que a gente realize grandes obras. Não por nós, mas porque o Espírito Santo estará conosco. Então ele diz, se você tem fé, se você crê, e você disser, olha, esse monte, essa montanha, se transporte daqui para o mar, ela vai se transportar. Então, quando nós estamos rezando pela cura interior, é importantíssimo, é essencial que nós tenhamos fé. Eu estava com uma sobrinhazinha de 1 ano e 5 meses, com uma doença que ninguém sabia o que era, com febre altíssima, e foi descoberto que ela estava com síndrome de Kawasaki, que é uma doença rara e que inflama os vasos sanguíneos e que pode causar sequelas de coração. A Graça entende bem aí, né? De coração, de rim, de alguns órgãos importantes. Então, quanto antes essa doença for debelada, né? E a gente rezava, todo mundo rezando, né? Missa no Shalom. E aí um dia, quando eu estava indo e nada acontecia, né? E um dia eu estava indo para o hospital e Deus me disse assim, você precisa repreender essa doença, você precisa repreender essa enfermidade, porque é uma enfermidade que tem também uma causa espiritual. Eu disse, Senhor, mas eu sou tão pecadora, sou tão fraca, a gente se sente tão impotente diante de uma criança que está vivendo um problema tão grave, né? A família toda, a mãe jovem que não parava de chorar nem um minuto. Então, assim, onde todo mundo pensava que a menina ia morrer, quando eu cheguei lá, eu fui ousada mesmo. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela, ninguém nem podia tocar nela, porque o corpo inteiro dela doía. Mas eu coloquei a mão na cabeça, ela começou a chorar, mas eu não me importei. E eu comecei a repreender aquela enfermidade, né? E a partir do momento em que essa oração foi feita, e aí eu pedi o Padre Antônio também para que ele pudesse rezar. E o mais interessante é que ele rezou pelo telefone, pelo celular, porque ele estava muito gripado. E ele não podia chegar, né, não podia entrar no quarto da neném, porque ela passou 12 horas tomando imunoglobulina, que eu pensava que aumentava a imunidade, mas faz baixar, né? Não sei por que tem esse medicamento. E aí era restrita
a entrada de pessoas para visitar. E o Padre Antônio estava gripado e ele rezou pelo celular. Ele disse: Germana, põe a mão que eu vou rezar agora por ela, né, através de você impõe suas mãos. E no final ele também repreendeu a enfermidade. Então naquela hora a fé, ela foi fundamental para mim, porque eu não me sentia nem capaz, nem me sentia com autoridade, nem com nada, né? Me sentia pelo contrário, uma profunda pecadora, uma profunda fraca, um nada à esquerda, né? Mas quando Deus falou para mim: olha, repreende essa enfermidade, porque o problema está aí, e eu repreendi, logo depois essa menina começou a melhorar, e hoje ela está, podemos dizer que ela está no processo de cura mesmo, porque não teve mais febre, já está brincando, já está se alimentando, já está tudo bem, assim, aparentemente tudo bem, né? Então, é muito importante que a gente tenha fé. Você tem fé? Sim. Porque na hora que a gente vai rezar por algo que sai do nosso controle, sai do nosso, vamos dizer assim, da nossa zona de conforto, sai daquela probabilidade que a gente acha que pode acontecer, quando foge do nosso controle, às vezes quando a gente ministra a cura, pode ser que a gente, diante desse problema enorme, né, a gente não tenha tanta fé. Isso não é raro. A gente reza, mas muitas vezes não temos fé, né? E o Senhor disse que vai o quê? Na hora que nós dissermos que aquela montanha se atira ao mar, aquela montanha vai se atirar. E o que são as montanhas? As montanhas é essa doença que essa garota teve, né? São as nossas fragilidades, são os transtornos interiores, os problemas interiores, tudo isso são as montanhas. Então, quando você disser: olha, vai embora daqui, transporta-te para longe, com fé, essa causa vai se realizar, né? Então, esse é o primeiro fato muito importante. O segundo que o Padre Rufo fala é sobre o perdão. Os formadores pessoais, os formadores comunitários, os ministros de cura, nós precisamos sempre estar em estado de perdão. Precisamos sempre estar numa postura de não ter mágoa no nosso coração. Estar sempre numa postura de confissão. O quanto mais nós nos confessarmos, melhor. É muito importante a confissão, é muito importante os sacramentos, né? O Padre Rufus fala muito sobre isso. Então, nós nunca poderemos estar com mágoa dentro do nosso coração. É inconcebível que um formador pessoal, um formador comunitário ou um ministro de cura esteja exercendo o seu ministério com mágoa no seu coração. Por quê? Porque o que é o perdão? O perdão nada mais é do que uma divisão, de falta de comunhão com Deus e com os irmãos. Com os irmãos e aí, consequentemente, com Deus, não é verdade? Então, nós precisamos estar sempre reconciliados. Nós não podemos exercer o nosso ministério com mágoas, com raiva, com ódio, com alguma coisa dentro do nosso coração, por mais que ela seja grave. E nós sabemos que mais grave do que qualquer coisa que tenham feito contra nós é o que nós fizemos contra Deus, não é assim? Porque Ele é Deus. Então, o nosso pecado, o pecado do nosso irmão contra nós mesmos, é muito menor, é insignificante em relação ao que nós fazemos contra Deus. Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar perdoando e fazendo um trabalho de perdão mesmo, né? Não é uma coisa fácil, estou falando aqui, mas nós sabemos que é uma coisa que a gente precisa estar vigilante, porque a cada instante a gente ou magoa alguém ou é magoado por alguém, não é assim? Sim ou não?
Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Fé e o perdão. O ministro de cura. Existem outras coisas, mas o que é essencial é que a gente tenha fé e que a gente esteja no estado de reconciliação sempre. Nunca nós poderemos estar no estado de falta de perdão, de mágoa, de não pedir perdão ao irmão, né? Não podemos. Isso é algo que é muito sério, porque até o próprio Jesus disse: se você não perdoar, você não será perdoado. Não é assim? Então, vamos abrir João 14, 12. Que diz assim: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ele fará as obras maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, de tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós faremos coisas o quê? Maiores do que as que Jesus fez. Você crê nisso? Está muito fraco. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é uma promessa de Jesus, que diz: se você pedir em meu nome, se você tiver fé, se você viver reconciliado, o que você pedir em meu nome, eu farei. Você fará coisas muito maiores do que as que eu fiz. Certo? Então, toda vida que nós formos rezar por alguém, pelos nossos formandos, por alguém que chega para nós pedindo a oração, nós precisamos ter essa postura de fé e de reconciliação, ok? E por que Jesus disse isso? Porque agora ele dizia aos apóstolos: vocês não estão mais sozinhos. Agora vocês têm o poder do Espírito Santo convosco. Agora vós tendes a Jesus convosco. Vocês não estão mais sozinhos. E lá em Apocalipse ele diz: se vocês me convidarem, eu virei até vós e o Pai virá comigo. Eu virei e farei a minha morada dentro de vocês. Portanto, é necessário pedir com fé. Porque com a fé a gente atrai Jesus e o Pai para a nossa morada. Quando você orar, diz o Senhor, acredite que já recebeu, então você receberá. Não da forma que você quer, que você gostaria de receber, mas da forma que Deus quer. Essa criança passou 2 dias para que ela viesse a melhorar, depois da oração que eu fiz. Porque não é da forma que a gente quer. E Deus vai provando a nossa fé. Você acredita que eu sou capaz de fazer? Não é da forma que você quer, é da minha forma. Mas você acredita, você continua acreditando, mesmo diante de um problema tão grave, mesmo diante de uma montanha enorme, você continua acreditando, porque se nós acreditarmos que vamos receber, nós vamos receber. Não da forma que a gente quer, mas da forma que Deus quer. Então, quando estiverdes de pé orando, se tendes algo contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe vossas faltas. Portanto, essas são as 2 chaves da cura:
fé em Deus e perdão às pessoas que nos ofenderam. Vamos partilhar 2 a 2 sobre isso? Então, o que é cura interior? É a ação, é o efeito de curar o que está dentro, no íntimo, aonde? No consciente, no subconsciente e no inconsciente. Porque tem coisas que estão no inconsciente. Eu rezei essa semana por uma moça que ela estava com um transtorno afetivo completamente forte, vamos dizer assim, né? Ela estava transando com 2 homens, com 3 homens. Ela estava transando com homens e com mulheres. E a mãe dela me procurou e pediu para que eu rezasse por ela, né? E ela já estava em psiquiatra, ela já estava em psicólogo. E nada resolvia. Isso já fazia uns 5, 6 anos que a menina estava nessa situação, né? E quando eu rezei por ela, Deus me mostrava que a raiz, né, que a gente vai ver como é importante a gente descobrir a raiz do problema, né? Deus me mostrava que tinha sido um tio que tinha que dizer. Porque era algo que ela não queria ouvir, nem ela queria entender. Então a cura interior, ela vai estar lá dentro do consciente, muitas vezes, do subconsciente e do inconsciente. Na hora que eu falei, ela gritava, ela urrava, né? E realmente era isso. Era o que fazia ela ter todo esse transtorno que já tinham sido diagnosticados. Esse transtorno já tinha sido diagnosticado, né? E era todo por conta dessa dor profunda que ela sentia no seu coração, né? Então é o que está no consciente, na capacidade de percepção, dos sentimentos, dos pensamentos, das lembranças, das fantasias do momento. O subconsciente, que é a percepção que se relaciona de maneira intermediária com o conteúdo das outras 2 áreas, consciente e inconsciente. E o inconsciente entendido como material não disponível à consciência do indivíduo, onde estão os sentimentos, as memórias, os pensamentos e as fantasias mais remotas. Mas estão lá também. A gente pensa que não está, mas está. Que influenciam de maneira não perceptível ao indivíduo e onde só Deus tem acesso. Porque ninguém mais tem acesso ao inconsciente, né? É algo que só Deus pode fazer. Imitando Moisés, né? Eu trouxe esse livro, As 3 Idades de Vida Interior, do Reginaldo Rigaud-Lagrange, né? Que ele fala da alma. E ele fala assim: ora, se bem considerarmos a alma humana em sua natureza, vemos nela 2 regiões bem distintas. Uma é de ordem sensível e a outra é de ordem suprassensível, intelectual. A parte sensitiva da alma é a que é comum ao homem e ao animal. Ela comporta os sentidos externos e os sentidos internos, incluindo a imaginação e a memória sensível e também a sensibilidade ou apetite sensitivo, do qual derivam as diversas paixões ou emoções que nós chamamos o amor sensível e o ódio, o desejo e a aversão, a alegria sensível e a tristeza, a esperança e o desespero, a audácia e o temor, a cólera. Toda essa vida sensitiva já existe nos animais, quer sejam suas paixões doces, como a da pomba, ou a do cordeiro, ou violentas, como as do lobo ou do leão. Então, uma pessoa ferida interiormente, vai ser difícil para ela, por quê? Porque todas as emoções, elas estão como? Misturadas, né? Todas essas emoções aí, de cólera, de ódio, de amor, de afeto, vão estar tudo misturado.
Vai estar tudo misturado. E só Deus para reorganizar essa vida interior que nós temos. Tá certo? As feridas interiores, como marcas da vida, proporcionadas por relacionamentos desequilibrados, por experiências traumáticas, perdas, mágoas, experiências de solidão, sentimento de rejeição, de ter sido abandonada, possui sua capacidade de amar bastante diminuída. E qual é a verdadeira identidade da pessoa humana? Nós somos o quê? Somos imagens e semelhança de Deus. Mas nós somos Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus porque nós temos a capacidade de amar. Então, essa vida interior desorganizada, ela impede, vamos dizer assim, nos incapacita de amar, de viver realmente a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, por que a cura interior é necessária? Porque ela é a chave. Ela é a chave para outras coisas que nós precisamos ser curadas. E o Padre Rufus diz que até a libertação de demônios depende da cura interior. Então, ela é a chave para as outras, uma espécie de chave para a cura total da pessoa. Sem a cura interior, não é possível ser curado de doenças físicas, tampouco experimentar a libertação do mal. Olha que coisa séria. Às vezes, o Moisés falou muito agora na Assembleia Geral sobre o tipo de consagrados, de pessoas que vivem uma vida de seguimento a Cristo. E uma das coisas que ele falou muito foi das almas tíbias, que no caso também a última seria as almas que são más consagradas, né? Mas ele colocou como as tíbias um número maior de almas dentro de uma comunidade, que faz com que essa comunidade decline. Então veja bem, se toda a nossa vida interior não for bem reconstituída, não for bem reorganizada, nós muitas vezes não sabemos da nossa tibieza. Por que a nossa tibieza? Por que a tibieza dos nossos formandos? Por que a tibieza das pessoas que nós estamos rezando no mundo? Por que as pessoas são frias? Por que as pessoas são intolerantes? Por que as pessoas têm raiva? Nós não sabemos, não é verdade? E muito está aí, nessas causas interiores. O objetivo da oração de cura interior é apresentar a Jesus tudo aquilo que nas áreas interiores da pessoa precisa ser reconciliado, reordenado, curado, transformado, revestido de sentido, iluminado. Então é aquela história, né? Que Jesus vai conosco nos lugares mais doloridos da nossa vida, não é assim? Que Jesus vai passeando conosco nessas áreas mais doloridas. Esse é o objetivo da cura interior. É a gente ir com o irmão e Jesus nessas áreas mais doloridas. Para quê? Para que ele possa curar, para que ele possa transformar. E a pessoa possa dar um novo veredito daquela situação que ela viveu, tão difícil, tão dolorosa, como tem no Fio de Ouro. Então, é preciso ir nesses lugares com Jesus, porque Jesus é o amor. Então, ele vai conosco e vai amando e vai fazendo essa obra de cura. Para quê? Para que a pessoa tenha uma vida nova. Essa menina que eu rezei, eu sei que eu vou ter que rezar muito ainda por ela, porque não é uma coisa fechada inteiramente, né? Mas ela já se sentiu aliviada. Ela disse: eu estou sentindo um alívio enorme, porque Jesus foi comigo nesse dia que o meu tio fez isso comigo. Você me ajudou a levar Jesus aí nesse lugar tão dolorido da minha vida, que eu não queria nunca mais. Tinha morrido, tinha colocado uma pedra em cima, não queria nunca mais nem falar, nem ouvir, nem pensar, nem imaginar.
E não era fácil eu dizer isso para um psiquiatra ou para um psicólogo. Eu não ia dizer nunca. Eu só disse tudo que eu estou sentindo e só deixei você falar porque Deus foi com você. Porque Deus estava presente. E foi trabalhando na minha resistência, na minha dor, no meu sofrimento, e entrou lá, e foi até lá. Não é assim? Então, é proporcionar à pessoa que está ferida a possibilidade de voltar aos seus traumas e situações mal resolvidas do passado e reviver essas situações com Cristo, voltar às cenas, aos locais e reencontrar as pessoas que em sua história precisam ser perdoadas e que você precisa pedir perdão, porque também tem as pessoas que você precisa pedir perdão, né? Já exemplo, muitas mulheres que abortaram, que tiveram que pedir perdão na hora da cura ao seu filho, né, por ter matado o filho. E como isso deu uma alavanca no processo de cura interior dessas pessoas. Então, na oração de cura interior, apresentamos tudo o que está no interior da pessoa para que ela possa ter uma vida nova, para que ela renasça. Jesus disse a Nicodemos que era necessário que a gente renascesse da água e do Espírito, né? E a cura interior, ela provoca esse renascimento. Eu acho que nós estamos tocando nesse assunto de cura interior porque nós não estamos mais usando esse instrumento tão poderoso que nós precisávamos usar, né? Sempre a gente quer logo mandar para o psicólogo, sempre a gente quer logo mandar para o psiquiatra, e tem mesmo casos que tem que levar para o psiquiatra, tem que levar para o psicólogo, mas não elimina a oração de cura interior por essa pessoa, não elimina, porque existem várias coisas, várias feridas que o psicólogo e o psiquiatra não conseguem penetrar, como eu falei dessa menina, né? São João da Cruz diz que nós vamos, no final da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Então, quanto antes a gente for restabelecido a vida interior, mais nós vamos viver a nossa identidade verdadeira, que é a imagem e semelhança de Deus, que é a capacidade de amar. E Santa Teresinha diz que nós só temos essa vida para viver de amor. Não é isso que ela diz? A cura interior proporciona que se viva melhor a capacidade de viver o amor. As três principais áreas que merecem nossa atenção é a espiritual, a emocional e a libertação. Então, são três áreas que a gente precisa estar focado. Nosso relacionamento emocional, nosso relacionamento quebrado com o Senhor, em virtude dos nossos próprios pecados. A cura emocional, muitas pessoas precisam perdoar as pessoas e precisam pedir perdão. E a libertação, que são os poderes do demônio sobre aquela pessoa. Aí ele começa a falar dos passos. Eu acho que não tem tanta novidade para vocês, não é verdade? Eu acho que isso é algo que a gente já sabe, mas que a gente precisa reviver, que a gente precisa retornar, que a gente precisa pegar de volta nesse remo do barco, para que a gente possa estar agindo com o poder do Espírito Santo. Nem tudo que está no nosso interior ferido pode ser curado de forma natural. Precisa a obra sobrenatural, não é verdade? Aí ele começa falando que o primeiro passo para a cura interior é a pessoa querer reconhecer que ela precisa de cura. Porque às vezes você vai conversar com a pessoa, aí ela diz, não, tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo legal, não é verdade? Não existem pessoas assim? Então é muito importante que ela venha a reconhecer. E às vezes você vai até rezar para que ela receba a graça de reconhecer que ela precisa de cura interior. Até porque
Quem é que está aqui que não precisa de cura interior? Levante o braço. Todos nós precisamos de cura interior, não é verdade? Então, é muito importante que a gente reconheça que nós precisamos de cura interior. O segundo passo é descobrir a raiz daquela ferida. Como eu coloquei o exemplo dessa moça, né? Que a raiz era ela ter sido abusada por um tio. E que provocou essa ferida, esse transtorno afetivo, que foi o diagnóstico que os psicólogos e os psiquiatras deram, né? Não sou nem eu que estou dizendo que eu nem entendo de transtorno. Mas é uma quantidade de transtornos que é uma loucura hoje, né? E tem uma raiz lá, dentro do coração da pessoa tem uma raiz. Às vezes a gente reza por cura interior e nada acontece. Por quê? Porque nós não atingimos a raiz do problema. Então, é preciso identificar a causa do problema. Quando aquele homem cego, o cego de Bartimeu, gritou, Jesus, tem piedade de mim? O que foi que ele disse quando ele voltou? O que tu queres que eu faça? Será que Jesus não sabia que ele queria ser curado da cegueira? Lógico que Jesus sabia, porque ele estava ali pedindo, Jesus me cura, né? Tem piedade de mim. Então, quando Jesus pergunta a ele, por que é que você quer ser curado? E aí ele diz, porque eu preciso te ver. Porque eu ainda não te vejo, porque eu ainda não te conheço. Porque ele diz a palavra de Deus, vocês querem que eu leia a palavra de Deus do cego Bartimeu? Porque ele diz que joga o pano para cima. Esse pano, ele guardava o que nesse pano? O dinheiro que ele recebia, as esmolas que ele recebia. Então, ele precisava jogar para fora, primeiro, antes da cura física, ele precisava de uma cura interior. Né? Onde ele dependia inteiramente do dinheiro, onde ele dependia inteiramente das esmolas. E ele estava ali, querendo ser curado. Né? E aí, quando Jesus, vamos lá abrir, Marcos 10, 46, 52. Eles chegam a Jericó. Estando Jesus a sair de Jericó com seus discípulos e uma multidão considerável, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ao saber que era Jesus de Nazaré, pôs-se a gritar, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus deteve-se e disse, chamai-o. Chamam o cego, dizendo-lhe, confiança, levanta-te, ele te chama. Deitando fora o manto, que era onde ele recolhia as moedas, o dinheiro, a segurança dele, né? Deitando fora o manto, ele se levantou num salto e foi ter com Jesus. Dirigindo-se a ele, Jesus disse, o que queres que eu faça por ti? Jesus já sabia o que era que ele estava querendo. Me cura da cegueira. Só que Jesus sabia que tinha uma raiz mais profunda no coração daquele cego. Rabone, que eu recupere a vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Logo, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Mas ele precisou, palavra do Senhor. Mas ele precisou jogar o manto para cima. Jogar fora as moedas, jogar fora a sua segurança, jogar fora. Ele precisava conhecer Jesus, ele precisava ver Jesus. Ele não precisava ver Jesus com os olhos humanos. Ele precisava ver Jesus com os olhos
do coração, abrir o coração. E Jesus sabia que a grande causa era essa, né? A desconfiança, a falta de fé, era essa, né? O estar apegado àquela vida de mendigar. Então Jesus faz, ele levanta-te, né? Quando ele levanta, ele joga para cima o manto, e aí ele tem uma experiência forte com Jesus. Não é assim? Então é muito importante que as causas sejam identificadas, rezar, pedir ao Espírito Santo, o formador comunitário, o formador pessoal e o ministro de cura, ou quem reza por uma pessoa, precisa ser íntimo do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai conduzir a nossa vida. Nós precisamos ser familiares com o Espírito Santo. Nós precisamos ser íntimos com o Espírito Santo. Porque é Ele. Como é que eu ia saber que a causa daquela menina ter aquele transtorno afetivo era um abuso que ela tinha sofrido quando era adolescente? Como era que eu ia saber? Eu não sei nem da história dela, eu não tinha coragem nem de falar, eu não tinha coragem nem de colocar para fora. E o Espírito Santo falou. E quando ele falou, me deu o quê? Me deu até medo, porque era algo tão forte, né? Uma moça tão jovem, era algo tão forte, 24 anos. Então, eu disse assim, Jesus, eu vou dizer mesmo isso? Eu vou ter coragem, né, de falar isso? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Mas o Espírito Santo disse, fale. Porque é preciso colocar a verdade. Porque a verdade nos liberta. E a verdade dita por Jesus é uma verdade cheia de ternura. Não é uma verdade de acusação, de cascavear a ferida, de tirar a casca da ferida. Não, Jesus é aquele que entra e ele vai com toda compaixão. Mas a verdade é preciso ser colocada. Não tem como nós formarmos ou rezarmos por alguém sem deixarmos que o Espírito Santo nos mostre a verdade e nós colocarmos a verdade, porque a verdade, ela liberta. Então, como fazer isso? Conhecer a história da pessoa, né? Conhecer os sentimentos que ela tem, que pode ser um sentimento de rejeição, que pode ser um sentimento de abandono, que pode ser um sentimento de não se sentir amado, de não se sentir respeitado, não é assim? A maioria das vezes que a gente, né, o sentimento de inferioridade, eu me sinto menor do que o outro, porque eu fui muito comparado com outras pessoas, então um sentimento de inferioridade, um sentimento de culpa, porque às vezes as pessoas cometem pecados tão graves, que quando a gente vai rezar por elas, elas têm um profundo sentimento de culpa, porque elas se condenam, né? Porque elas não conseguem experimentar o amor de Deus, porque para ela, o que ela vê claramente diante dela é o pecado, que muitas vezes é um aborto, é um adultério, coisas graves, porque hoje, né, foi como Moisés já disse para nós, que nós vamos ter que ir para o alto mar, não foi isso? E que nós vamos nos deparar com coisas que nós nunca imaginávamos que nós íamos nos deparar. Eu mesmo não pensei de viver para ouvir uma história como a dessa menina, de 24 anos. E aí, por aí vai, né? Se eu for contar aqui as histórias de pessoas que eu tenho acompanhado, que eu tenho rezado, por aí vai. São coisas graves, né? Coisas muito graves. Mentiras, roubo, inveja, destruir o outro porque quer destruir, planos organizados para destruir uma pessoa. Então, tudo isso está aí dentro do seu coração. Às vezes a gente não sabe por que a gente tem ciúme, por que a gente tem inveja, por que a gente quer ser melhor do que o outro, por que a gente quer aparecer, por que a gente sofre tanto em não estar na frente, por que a gente sofre tanto em ser esquecida. As causas estão aí.
E Jesus quer mostrar, porque Jesus quer curar. Ele não quer que a pessoa continue capenga. Ele não quis que aquele cego continuasse cego, nem muito menos dependendo daquele manto que guardava as moedas. Não é verdade? Ele queria libertar, ele queria curar, ele queria salvar aquele cego. E nunca mais ele deixou de estar com Jesus. Então, o sentimento de culpa são coisas que aparecem muito quando a gente está rezando pela cura interior. E o sentimento de medo. O medo que eu falo não é o medo de uma cobra. Porque eu tenho medo até de barata, quanto mais de uma cobra, né? Mas é um medo de coisas que não tem razão de ser. Tipo, medo do escuro. Que mais? Que medos a gente tem? Tem pessoas que têm medo até de procurar um emprego porque se sente incapaz. Isso mesmo, medo de procurar emprego, medo de avião, medo de altura, medo de elevador. Tudo isso tem uma causa. Está lá dentro. São os medos. Olha só como é importante. Então, para remover os bloqueios que impedem a cura emocional, é necessário refletirmos sobre o nosso passado. Tem que ir lá no passado, tem que ir lá. Mas a gente vai com Jesus. E com Jesus as coisas são diferentes. Lembra daquela peça que até o Roger era o ator, como era o nome? Pastor Ferido. É aquilo que a gente vai fazer. A gente vai com Jesus naquelas áreas que o próprio Deus vai mostrando, que o próprio Espírito Santo vai mostrando, e não tenha medo. É com simplicidade, é com humildade. Deus fala para as pessoas que rezam, para as pessoas que querem se humilhar, para as pessoas que não se sentem melhor, para as pessoas que sabem que dependem de Deus, para as pessoas que sabem que são pecadoras e fracas, mas que tudo é Deus quem realiza. Então Ele faz da simplicidade da nossa vida e do nosso coração. Nós somos incapazes? Somos. Nós temos méritos? Nenhum. Nós somos santos? Estamos caminhando, queremos, mas nós não somos. Não é verdade? Vocês sabem por que Santa Rita de Cássia é a santa das causas impossíveis? Diz aí pro teu irmão do lado para tu acordar. O que é que tu acha que é? Santa Rita de Cássia, eu acho que vocês todos acertaram, porque é notório na vida dela, na história dela, né? Santa Rita de Cássia realiza milagres impossíveis porque ela ama. Santa Rita de Cássia passou uma noite inteira rezando pelo assassino do seu esposo. Uma noite inteira, sujeito a pegar a doença que ele tinha, que era uma doença contagiosa. Mas qual era a grande intenção de Santa Rita? O que é que levava Santa Rita a estar ali? Era o amor. O amor a Deus e o amor àquele homem. Quando ele acordou, ela estava do lado dele, e ele estava curado. Então, quanto mais a gente ama, mais Deus age. Tenho falado muito para os formadores comunitários. Sejam bons. Sejam bons. Que a célula de vocês seja uma célula feliz. E não uma célula que tem um peso. E não uma célula que tem uma lei que mata. Faça a célula de vocês, eles serem
felizes. Peçam a Deus a graça, a sabedoria de fazer com que as suas células sejam células felizes. Às vezes a gente quer fazer grandes penitências. Eu me lembro que esse ano eu fui fazer, na quaresma, eu prometi a Jesus de fazer uma penitência assim, bem forte, sabe? Aí quando eu abri a palavra, ele dizia assim: eu não quero os seus holocaustos, eu não quero os seus sacrifícios. Eu quero que você seja uma adoradora minha em espírito e em verdade. Pode acabar com seus bois, seus holocaustos, seus sacrifícios, porque esses aí não me interessam. O que me interessa é a sua vida comigo, como adoradora em espírito e em verdade. Às vezes a gente quer fazer coisas grandes, mas sabe como é que a gente faz coisas grandes e pequenas? Quando a gente decide pelo bem. Eu quero fazer o bem sempre. Eu me decido pelo bem sempre. Eu me decido em fazer o que é o melhor para o meu irmão. Eu esqueço de mim e quero sempre fazer o bem. A terceira coisa que ele fala é da esperança. Uma pessoa que tem um problema grave como dessa menina, eu poderia achar que estava difícil, tá? Não? Porque tem até a história da zona, como é, Graça, o nome da zona que tem no nosso cérebro, que fica guardado todas as coisas, né? Límbica, é? O sistema límbico. Eu podia não ter esperança. Vão vir para nós problemas tão graves, tão difíceis, né? Às vezes até um problema que nem é tão grave, mas é crucial, que a gente pode perder a esperança. O que era que aconteceu com aquele homem que era paralítico e estava perto dos tanques lá, que ele precisava entrar na água para ser curado, mas ele não tinha um anjo que viesse e colocasse ele na água. Quantos anos ele tinha ali? 38 anos. E quando Jesus chegou perto dele, o que foi que Jesus fez? Curou. Então, às vezes são coisas antigas, são coisas fortes, são coisas fracas, mas são cruciais, que nos leva a pensar que não vai dar certo, que não vai acontecer, que essa pessoa não vai ter uma vida nova. Então, ter esperança. O ministro de cura precisa sempre ter esperança. Então, o que é? A primeira é reconhecer que eu preciso de cura. A segunda é o quê? Descobrir a raiz. A terceira é o quê? Ter esperança. Eu preciso ter esperança. Muitas pessoas não são curadas porque não têm esperança. Aquele homem com 38 anos doente, ele tinha esperança de quê? Que alguém chegasse perto dele para fazer o quê? São 38 anos, é uma vida. Mas ele disse: Jesus, eu fico esperando que um anjo me coloque dentro do tanque e não sou colocado. Mas Jesus chegou. E Jesus quer chegar. E Jesus quer ir lá no lugar da sua formanda, do seu formando, da pessoa que você está rezando. Jesus quer chegar lá, porque Jesus não quer que a gente fique sofrendo. Jesus quer que a gente seja feliz. Uma coisa é carregar a nossa cruz, que é renunciar a nós mesmos. Outra coisa é sofrer sem nenhum sentido. É sofrer sem nenhuma razão. Que Jesus quer curar. E a gente não faz nenhum trabalho para que ele possa entrar nessa alma e fazer essa cura no coração dessa pessoa. Por que muitas vezes nós deixamos uma pessoa predestinada, né?
a morrer doente? Quando Jesus quer fazer como ele fez com esse homem? Que ele entrou, esse paralítico à beira da piscina. Tantos paralíticos. Nós mesmos somos paralíticos, né? Muitas coisas que nos paralisam. Então, há 38 anos, Jesus não chegou perto dele e logo curou, mas fez primeiro uma pergunta: você deseja ser curado? Aí o que é que ele diz? Faz muito tempo que eu estou aqui. Então ele queria ser curado. Mas ele não tinha ninguém que colocasse ele na piscina. Mas ele tinha perdido a esperança? Não. Sim ou não? Não, porque ele nem saiu dali. Ele podia ter ido por quanto? Mas ele não saiu dali. Por quê? Porque ele tinha esperança. São coisas simples, mas são coisas essenciais, são coisas fundamentais. O quarto ponto que impede a cura interior é o arrependimento dos pecados cometidos. É preciso perdoar. É preciso pedir perdão a Deus. É preciso renunciar. Aquela oração de renúncia, outra coisa não é a não ser o reconhecimento dos meus pecados que eu cometi, que eu ofendi a Deus e que eu preciso renunciar e que eu preciso pedir perdão a Deus por esses pecados. Então nós precisamos levar os nossos formandos, a pessoa que a gente está rezando, a se arrepender dos pecados. Porque se eu não me arrependo, qual é a comunhão que eu tenho com Jesus? Zero. Então, é um dos bloqueios da cura interior, é a falta de arrependimento. É preciso que a gente se arrependa. E nós temos um exemplo forte na nossa espiritualidade. Qual é? De arrependimento, de reconhecimento do pecado. Quem é essa pessoa? Maria Madalena, mas tem outra, que ultimamente o Moisés tem falado muito. O bom ladrão. O bom ladrão. O que é que ele disse para Jesus? Nós merecemos estar aqui, porque nós somos pecadores. Você é que é inocente. E o que aconteceu? Hoje mesmo foi a primeira pessoa que chegou no céu. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele reconheceu a maldade dele. Ele reconheceu o que ele tinha cometido contra Deus. Ele tinha reconhecido os seus pecados. Ele tinha reconhecido as suas injustiças feitas contra Deus e feitas contra nós, contra os nossos irmãos, né? O outro bloqueio é a falta de perdão. Nós precisamos perdoar, a gente já sabe disso. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos. E nós precisamos pedir perdão, que é o mais difícil, porque nós somos tão orgulhosos que quando alguém nos fere, nós nos sentimos como os pobres coitados, as vítimas. E não nos abrimos para pedir perdão. Aquilo que nós, ao contrário, né, que eu estou falando, eu troquei aí, mas é preciso perdoar e pedir perdão. É preciso ir lá. Não sei se vocês lembram, mas tinha até um livro de que a gente rezava pela amorização. Lembram disso? Que deixou de ser um livro utilizado, porque o que era amorização? É exatamente nos lugares das pessoas que tinham nos ofendido, que a gente ia trocando o quê? As fichas pretas pelas brancas. Que a gente ia perdoando e que a gente pedia perdão. E aí, se fosse alguém que já estava no céu, tipo um pai ou uma mãe ou um filho que você abortou,
que não tem mais como você chegar até ele para pedir perdão, mas ali na oração você pede. Mas se a pessoa ainda está aqui na terra, você precisa se humilhar e ir até lá e pedir perdão. Se ela não quiser, não tem problema. Eu fiz a minha parte. O que é mais importante é a minha atitude, é a minha ação. Que eu vá lá pedir perdão. Por isso que é importante a gente rezar pelas pessoas que nós ofendemos. Porque elas precisam perdoar a gente. Nós queremos ir para onde? No céu. Nós queremos ir para o céu. Você quer ir para o purgatório? Então, existem coisas que são cruciais. Se eu quero viver com Jesus no céu, se eu quero estar com Ele, eu preciso ver os pontos que aqui na terra eu ainda não vivo, porque a vida eterna começa onde? Aqui na terra. A vida eterna, eu não vou morrer e vou, chego lá no céu, uma vida completamente diferente da que eu vou viver lá. É a roupa que não está apropriada para entrar no banquete. Então, eu preciso ver os pontos da minha vida, da vida dos nossos formandos, porque o que é que nós formamos, o que é que nós queremos quando nós rezamos por cura, mesmo quando nós somos ministros de cura interior, nós queremos que a pessoa seja santa, que ela vá para o céu, e nós vamos tirando os obstáculos e as correntes que a impedem de ir para o céu, que a impedem de ser bem-aventurada aqui na terra. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos, bem-aventurados misericordiosos, os humildes. Bem-aventurados aqui, não é só lá. E São Tomás de Aquino diz que o gargalho, graças tu me disse que é para eu parar, para eu correr, viu? Tá bom, 10 para 9. Então, o que é que São Tomás de Aquino diz? Que o gargalo da vida espiritual é a bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o grande gargalo. Sabe por quê? Porque nós achamos que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento do mundo inteiro. E o nosso sofrimento não é maior do que o do mundo inteiro. Tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Ele dizia que na época de Noé ia buscar madeira longe. Não tinha madeira ali onde ele construiu a arca. Não tinha madeira. Ele ia buscar longe, ele já era velho. E ele tinha que buscar madeira longe. E não tinha chuva, não tinha água, não tinha nada. E ele construiu uma arca, porque Deus disse para ele que ele construísse. E os homens, diz a palavra de Deus, casavam, se davam em matrimônio, comiam, bebiam. E dizia assim, esse velho é louco, aqui não tem nem madeira e ele vai buscar longe. Aqui não tem nem oceano, não tem nem mar, não tem lago, não tem nada que precise de barco. E ele está fazendo isso porque eram indiferentes ao que o outro está fazendo, diz São Tomás de Aquino. A indiferença ao irmão, a indiferença ao outro. Porque a gente se fecha nas nossas próprias dores. As nossas dores são maiores do que tudo. E quando a gente se abre, a gente vai ver que uma dor dessa menina. Vocês acham que é uma dor pequena? E vejam, a ferida faz ela o quê? Se ferir. A ferida faz com que ela rejeite a ela mesma, que ela se puna, que ela se sinta sem valor. Então, ela diz que era tipo, sabe o quê? Tipo uma obsessão
em transar daquela forma. E quanto pior, e quanto mais devassa, porque não é assim que alguns jovens se cortam, porque a dor que eles estão se cortando se torna maior do que a dor interior. Não é assim que eles se mutilam? Não é assim, Graça? Porque a dor do corte apaga um pouco, diminui um pouco a dor interior. É uma dor interior muito grande. Então essa pessoa, ela é uma pessoa que vai ser sempre infeliz, vai fazer outros infelizes, porque ela não tem parâmetros. Não tem parâmetro para fazer o mal que ela está fazendo. Ela não tem parâmetros para destruir uma família. Ela não tem parâmetros para pegar um jovem, uma adolescente. Ela não tem parâmetros. Que vier, veio. O que eu quero é adormecer a minha dor. Então essa pessoa precisa da cura interior para que ela seja feliz. Para que ela seja pobre, mansa, humilde, misericordiosa. E ela precisa perdoar. Ela precisa ir lá no tio dela e dizer que perdoa ele, porque ele ainda está vivo. O abençoado, né? Como a gente diz. Ainda está lá vivo. Então não é algo fácil, mas é algo que vai trazer para ela uma grande libertação, uma grande salvação, uma renovação de vida, um renascer no Espírito e o céu, e viver com Deus, estar feliz desde aqui. Por que eu tenho que estar infeliz, batendo em cima das minhas feridas, batendo, pisando em cima? Não. Nós precisamos nos abrir para essa cura interior. Perdoar quem nos ofendeu, como Estevão, né? Foi o que Estevão disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. E o pedir perdão às pessoas que nós magoamos. Pedir perdão a alguém pode ser humilhante. Porque a falta foi nossa, a culpa foi nossa. Pedir perdão àquela pessoa que nós magoamos e pedir a cura dessa pessoa que nós magoamos. O pecado não é algo simplesmente pessoal. O pecado pode afetar todas as pessoas com quem convivemos. Porque é lógico, nós vivemos nós somos o homem é um ser social. A renúncia, fazer a pessoa renunciar aos seus pecados, né? Quem não renuncia, bloqueia também, é um passo de bloqueio para a cura interior. Renunciar totalmente a todas as práticas ruins que nós cometemos, que as pessoas cometeram. O nosso inimigo é o demônio. Que significa inimigo. Ele é o único inimigo que temos. Porque ele está sempre se preparando para dar o bote. Para nos abater, para nos julgar, para nos destruir. Por isso é importante que a gente seja vigilante, que a gente não durma. E o que é que Jesus diz? Perdoem os seus inimigos. Não é assim? Rezem pelos seus inimigos. Amem os seus inimigos. Abençoe os vossos inimigos. Isso significa que você quer o bem dos seus inimigos? E Jesus vai além. Suponha que você quer se reconciliar com seus inimigos, mas eles não querem a reconciliação. E ao contrário, ele te persegue, fala mal de você. O que Jesus diz? Devemos nos alegrar, louvar, porque somos perseguidos. Parece um peso, mas na verdade é uma bênção. Tem muitas coisas que nós aprendemos que precisam ser mudadas na nossa vida.
nossa inteligência precisa de uma iluminação. A nossa vontade precisa de uma iluminação. E a última coisa para terminar é rezar da forma certa. Os discípulos perguntavam a Jesus: nós não sabemos rezar. Ensina-nos a rezar. Eles pediam a Jesus. E Jesus ensinou a eles o quê? O Pai Nosso. Então nós precisamos rezar da forma certa, que é ao Pai, que é perdoando, que é nos humilhando, que é tendo fé, né? Essa é a forma certa, que é sendo ousado, que é se humilhando, que é se arriscando. Porque quando nós rezamos da forma certa, Jesus nos atende. Foi Ele que nos ensinou. Vamos partilhar 2-2? Quanto? Tem quantos minutos? Não, quantos minutos de gravação? 1h10. Eu vou cortar. Então vamos lá, quais são os pontos? Quais são os pontos que nós bloqueamos a cura interior? Primeiro, não reconhecer que precisamos de cura interior. Segundo, descobrir a raiz. Se a gente não descobre a raiz, não acontece a cura interior. Terceiro, esperança. Quarto, arrependimento dos pecados, renúncia. E quinta, rezar da forma correta, que é pedir perdão ao Senhor, perdoando, porque Ele não está sempre nos condenando não, mas a gente precisa reconhecer os nossos pecados e saber que nós precisamos nos colocar debaixo da sua mão, da sua unção, da sua graça. Amém? Então era isso.